As mudanças climáticas estão transformando habitats e forçando os animais a se adaptarem a novas condições para sobreviver. Desde as regiões polares até os trópicos, as espécies ao redor do mundo desenvolveram estratégias impressionantes para enfrentar os desafios impostos por um clima em transformação. Vamos explorar como os animais já começaram a se ajustar às condições ambientais em mudança, revelando adaptações que surpreendem e inspiram. O encolhimento dos ursos polares que dependem do gelo marinho para caçar focas, enfrentaram desafios extremos à medida que as calotas polares diminuíram. Em resposta, alguns ursos migraram para áreas mais ao sul e passaram a buscar outras fontes de alimentos, como carcaças de baleias e aves marinhas. No entanto, cientistas observaram que as populações de ursos também apresentaram redução no tamanho corporal devido à escassez de alimento. O desenvolvimento das borboletas. Muitas espécies já mudaram suas rotas de migração e ciclos de reprodução em resposta ao aumento das temperaturas. Algumas começaram a habitar áreas que antes eram consideradas frias demais para sua sobrevivência. A borboleta Apolo, por exemplo, subiu para altitudes mais altas nas montanhas europeias, onde encontrou condições mais frescas e favoráveis para seu desenvolvimento. A adaptabilidade dos pinguins nas regiões mais geladas do planeta. Os pinguins imperadores enfrentaram desafios à medida que o gelo marinho, essencial para sua reprodução, começou a derreter. Em resposta, muitas colônias se deslocaram para áreas mais ao sul, em busca de gelo mais estável. Além disso, essas aves passaram a adaptar seus ciclos de caça e migração, ajustando-se às mudanças nos padrões de disponibilidade de alimento no oceano. Mudança no comportamento dos elefantes que habitam regiões da África e da Ásia, demonstraram uma impressionante capacidade de adaptação. Devido ao aumento das temperaturas e à seca prolongada, esses animais ajustaram suas rotas migratórias em busca de fontes de água. Algumas populações aprenderam a desenterrar raízes e tubérculos, extraindo umidade de fontes antes não exploradas. Os corais que resistem ao aquecimento, um dos ecossistemas mais vulneráveis às mudanças climáticas, começaram a mostrar sinais de resistência. Certas espécies de corais adaptaram-se ao aumento das temperaturas marinhas, desenvolvendo uma maior resiliência ao branqueamento. Esses corais mantiveram suas algas simbióticas por períodos mais longos, o que lhes permitiu continuar crescendo mesmo em condições adversas. As renas e os invernos mais curtos que vivem nas regiões árticas se adaptaram às mudanças no ciclo das estações, que afetaram a disponibilidade de alimento. Com invernos mais curtos, essas populações ajustaram seus períodos de migração e reprodução, além de buscar novas fontes alimentares, como líquens que crescem em áreas menos acessíveis. Essa flexibilidade ajudou a espécie a enfrentar as incertezas climáticas. O aumento da população de águias calvas nos Estados Unidos. A águia calva, que antes estava ameaçada de extinção, adaptou-se ao ambiente urbano em busca de melhores fontes de alimento. O aumento da temperatura também permitiu que essas aves se estabelecessem em áreas onde antes o clima era muito rigoroso. A adaptação das águias a viver em ambientes humanizados demonstrou sua capacidade de mudar seus hábitos alimentares. O surpreendente desempenho dos peixes tropicais que habitam os recifes de corais tropicais enfrentaram uma nova realidade, à medida que as águas dos oceanos se tornaram mais quentes e ácidas. Algumas espécies de peixes desenvolveram uma maior tolerância ao calor, enquanto outras ajustaram seus horários de alimentação para evitar os períodos mais quentes do dia. Essa flexibilidade ajudou a garantir sua sobrevivência em um ambiente em rápida mudança. A adaptabilidade dos cangurus que vivem em uma das regiões mais afetadas pelas mudanças climáticas, ajustaram seus comportamentos em resposta ao aumento da temperatura e à falta de água. Algumas populações passaram a se alimentar durante a noite, quando as temperaturas são mais baixas. Além disso, eles começaram a consumir plantas que antes não faziam parte de sua dieta, buscando novas fontes de hidratação. O deslocamento dos anfíbios como sapos e rãs, são especialmente sensíveis às mudanças climáticas devido à sua dependência de ambientes úmidos.
Em várias partes do mundo, esses animais deslocaram-se para altitudes mais elevadas, onde as condições são mais amenas. Além disso, algumas espécies mostraram sinais de adaptação genética, desenvolvendo maior tolerância à seca e ao calor. A migração de aves mais longa que seguem rotas sazonais em busca de alimento e locais de reprodução, ajustaram seus padrões migratórios devido ao aumento das temperaturas globais. Algumas espécies começaram a migrar mais cedo e a viajar para destinos mais distantes. Isso lhes permitiu acompanhar as mudanças na disponibilidade de recursos alimentares ao longo do caminho, garantindo sua sobrevivência. O camaleão que muda mais que cores, conhecidos por sua capacidade de mudar de cor para se adaptar ao ambiente, também apresentaram mudanças em sua dieta e comportamento como resposta às alterações climáticas. Com a redução das áreas florestais, esses répteis começaram a se aventurar em terrenos mais abertos, onde passaram a se alimentar de presas que antes não faziam parte de sua dieta. Essa adaptabilidade foi fundamental para sua sobrevivência. O deslocamento dos ursos pardos que habitam as regiões da América do Norte, ajustaram seus hábitos de caça e migração em resposta à redução das áreas de floresta. Em algumas regiões, esses ursos começaram a se alimentar de peixes em rios e lagos onde antes não costumavam caçar, adaptando-se às mudanças nos padrões alimentares e migratórios de suas presas. Essa flexibilidade alimentar permitiu que continuassem a prosperar. O aumento de populações de medusas nos oceanos, as populações medusas aumentaram significativamente à medida que a temperatura da água subiu e as áreas de baixo oxigênio se expandiram. Essas criaturas, altamente adaptáveis, floresceram em condições que se mostraram desafiadoras para muitas outras espécies marinhas. A capacidade das medusas de se reproduzir rapidamente e sobreviver em águas mais quentes e ácidas destacou seu papel em um ecossistema em mudança. O desenvolvimento dos lagartos de praia em regiões costeiras, passaram a se adaptar às mudanças no nível do mar e à erosão das praias. Alguns ajustaram seu comportamento de nidificação, colocando seus ovos em locais mais elevados, longe da maré alta. Outros mudaram seus horários de atividade para evitar o calor intenso durante o dia, garantindo que suas populações continuassem a crescer em um ambiente instável. O impacto nas abelhas, fundamentais para a polinização de muitas plantas, enfrentaram grandes desafios com as mudanças climáticas, como a alteração no tempo de floração das plantas. Em resposta, algumas colônias adaptaram seus ciclos de polinização, ajustando-se ao novo ritmo de florescimento. Essa capacidade de adaptação ajudou a preservar sua função essencial nos ecossistemas, apesar das adversidades impostas pelo clima. Os animais ao redor do mundo demonstraram uma incrível capacidade de adaptação diante das mudanças climáticas. Embora muitos enfrentem desafios sem precedentes, sua resiliência e capacidade de ajustar comportamentos, rotas migratórias e até características físicas são prova de que a natureza encontra maneiras de sobreviver. Essas adaptações, que continuam a ser observadas pelos cientistas, mostram o quanto os ecossistemas estão em transformação constante, enquanto o mundo se ajusta às novas realidades climáticas. Até a próxima!